Vou passar então a palavra ao acusado. Wilker Leão, por favor. Wilker, você tem questões a fazer ao professor? Sim. Muitas ou poucas, meu caro? Algo em torno de 10 a 12, eu não contei aqui, mas pela quantidade de bater o olho, é isso. São muitas. Tá, deixa eu só reforçar, Wilker, para o professor. Tá. Eu não recordo se a gente fez, né? O senhor não é obrigado a responder a todas as questões, tá, professor? O senhor pode falar que prefere não se manifestar, tá bom? É um direito assegurado para o senhor, tá bom? Só para relembrar isso, tá, Wilker? Eu acho que a gente não chegou a falar com ele isso. Pode ficar à vontade. Exato. E sempre lembro questões pertinentes ao caso. Algumas o professor já até deu uma contextualizada, mas aí o senhor fica à vontade para acrescentar o que o senhor quiser, ou não responder também, né? Mas é basicamente sobre a saúde da nossa comunidade pedagógica naquela sala de aula ali. Aí eu escrevi as perguntas diretamente e vou lê-las agora. O senhor considera que a minha presença em sala de aula foi saudável durante todo o semestre e que nós, enquanto turma, nos dávamos bem? Posso responder? Pode responder, professor. Sim, no geral, a presença do Wilker foi uma presença saudável, como de todos os outros alunos, em uma turma em que as pessoas se dão bem, de fato, como a pergunta coloca. No geral, as questões eram pertinentes, tá? As perguntas que o Wilker colocava. Eu acredito que eu sempre tentei responder também, dando um tom de teoria da história, uma saída que conectasse as perguntas com a bibliografia, com os textos, expondo muitas vezes o contraditório. E a única percepção que eu tenho é que depois dos vídeos algumas pessoas ficaram mais tímidas, mas não houve nenhum atrito ou nenhum tipo de confronto direto entre o Wilker e a turma ou entre as pessoas da turma. Posso seguir? Pode. O senhor também acho que já deixou claro isso, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa. O senhor teve algum tipo de problema, qualquer que seja, relacionado à minha conduta em sala de aula, de maneira geral? Não tive. O senhor me enquadraria como um bom aluno dentro desse contexto, dessa convivência que a gente teve? Sim, te enquadraria como um bom aluno, sim, Wilker. Você teve bom desempenho nas avaliações. Eu tenho as avaliações documentadas, você tem também todo o meu feedback, eu te dei retorno individual, acho que das duas. A segunda Sim. com muitos comentários, também o seminário. Acho que sim. Eu acho que no final você leu as coisas um pouco mais apressado, mas o seu desempenho foi um desempenho satisfatório no curso. O senhor considera que tínhamos uma boa relação enquanto aluno e professor? Sim, considero. Em algum momento eu desrespeitei o senhor ou qualquer colega de sala, em qualquer hipótese que o senhor possa considerar como desrespeito? Não considero que você desrespeitou a mim nem a nenhum colega. Como o senhor deve se lembrar, meu celular sempre esteve em cima da mesa, apontado para mim, me gravando, apesar de, acredito eu, que o senhor tenha falado mesmo que não sabia que estava gravando no início, mas ele sempre esteve lá, né, para contextualizar. O senhor considera que esse fato já lhe atrapalhou de alguma forma? Wilker, depois que eu fiquei sabendo que aquele celular era um celular que gravava, eu fiquei constrangido dessas formas que eu te disse. Eu preferia não estar sendo gravado. Essa é a verdade. Eu preferia não estar sendo gravado pelos motivos que eu expus, tá? Em primeiro lugar, porque eu não gosto, é uma coisa pessoal, tá? E em segundo lugar, porque eu realmente acho que essa é uma questão autoral. Então, por exemplo, digamos que esses vídeos tivessem sido divulgados, sei lá, na íntegra, uma aula, sem que fosse para você estudar, para o seu consumo próprio. Eu sentiria que aquilo foi uma violação de direito autoral. Aquilo me chatearia. Mas é claro, eu nunca te abordei porque, enfim, eu realmente não sabia se era um direito constitucional seu e eu parti do pressuposto que eu, ao pensar que você não poderia gravar ou que você não deveria gravar, que eu estaria errado em pedir isso ou em propor isso. Então foi por isso que eu nunca problematizei essa questão. E mais uma vez, eu nunca pensei nas gravações por esse lado de, sei lá, uma doutrinação ideológica, etc., por essas coisas, mas sim por uma questão de direito autoral que tem muito a ver com o meu processo intelectual como professor, na elaboração, na preparação de uma aula, etc. E não é nem que, enfim, que eu não gostaria que as coisas que eu falo, que as conexões que eu falo não fossem publicizadas. Eu trabalho para isso, eu acho que o trabalho acadêmico é para isso, é para que a gente divulgue o conhecimento, para que o campo da teoria da história cresça,
Mas, no geral, essas ideias, quando elas são publicadas, elas são muito amadurecidas, elas se tornam artigos. Vários dos nossos artigos acadêmicos são produto da nossa prática pedagógica. E a prática pedagógica se constrói em sala, se constrói comigo, construindo argumentos, testando, falar esses argumentos para a turma e com as perguntas de vocês. Muitas vezes eu acredito, por exemplo, que uma noção de indício, que uma noção de vestígio, ou, por exemplo, quando a gente conversou sobre objetividade, subjetividade, que uma noção de objetividade pós-recepção da filosofia kantiana no século XVIII está clara, está óbvia para vocês, e pelas perguntas não está. Então, é muito pelas perguntas de vocês, pelo debate, no final da exposição, que eu consigo calibrar muitas das minhas percepções e melhorar o curso para semestres futuros e também para transformar parte dessas aulas em artigos, em reflexões acadêmicas. Então, eu sempre pensei nesse sentido, sabe? Então, se você me perguntasse, professor, eu posso gravar a sua aula? Eu te responderia, Wilker, claro que você pode, para você estudar, para você ouvir depois. Mas eu não gostaria que isso fosse publicizado. É claro que o contexto da publicação não me feriu nesse sentido que eu estou apontando para você, porque foi outro. Mas eu não gostaria de estar sendo gravado porque depois que a coisa é gravada, você não tem controle sobre a possibilidade da publicação. Entende onde eu quero chegar? Sim, e a gente nunca conversou sobre isso, é a primeira vez que eu consigo falar sobre isso com você, e até porque eu nunca quis abordar isso com você, porque eu não tinha certeza, mais uma vez, se era um direito seu ou não, e eu não queria que isso abalasse o nosso relacionamento. Você estava tendo um muito bom desempenho, eu te dei um feedback da primeira prova, fiquei muito satisfeito, você tirou mais de 9, depois você apresentou um excelente seminário, eu sempre dei feedback individual para você, e eu não queria que isso constrangesse o seu processo. Eu queria que você se desenvolvesse, que você tivesse uma boa introdução ao estudo da história. E eu também queria que os outros alunos tivessem. E aí, nesse caso, eu acho que para algumas pessoas foi uma situação constrangedora. Seguindo para a próxima, então. O único acontecimento em sua aula que gerou um vídeo publicado no meu canal foi o fato de os líderes do Centro Acadêmico de História terem ido à nossa aula fazer campanha política, apesar de o senhor deixar claro que não autorizava tal atitude durante sua aula. O senhor considera que essa conduta dos líderes do movimento estudantil é um ato político ideológico que atrapalha a aula e desrespeita um pedido do senhor de não fazerem campanha em sua aula? Sim, vou responder que sim, mas vou matizar a pergunta. Eu conversei logo em seguida com os meninos do centro acadêmico. Eu disse a eles que eu me senti desrespeitado, porque a atividade fim da universidade, mais uma vez, é aula. Todo o resto tem que acontecer. Eu acho que vocês têm que socializar, vocês têm que discutir política, é saudável, uma sociedade precisa falar sobre política, vocês precisam discutir política, vocês precisam ter assembleias, vocês precisam concordar, discordar pacificamente, democraticamente, mas eu acho que nos espaços apropriados, não na sala de aula. Eu uso a minha 1h50, viu, pessoal? Eu sou muito Caxias. Eu começo no horário, eu termino no horário, eu não desmarco a aula. Eu acredito que esses momentos são momentos importantes para a prática pedagógica. Então, sim, eu conversei com os alunos e pedi que isso não se repetisse, né, para que eles não, para que isso não se repetisse. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que a universidade não seja espaço, mais uma vez, para falar sobre política, para falar sobre os candidatos à reitoria, para falar sobre o centro acadêmico. Eu acho que o espaço da universidade é para isso. É para vocês saírem historiadores melhores, para vocês saírem cidadãos melhores e para que vocês consigam discutir esses assuntos com civilidade. Então, eu não quero que os alunos do centro acadêmico sintam que eu não quero que eles falem sobre política. Mas eu não quero que eles falem sobre política e política partidária. Nisso você tem razão. Aquela foi uma manifestação política partidária em sala de aula. O espaço da sala de aula não é para isso. Mas eu não quero que a universidade, eu não acredito que a universidade tenha que ser um espaço livre disso. Essa discussão precisa acontecer nos ambientes e nos momentos apropriados. Política faz parte da nossa vida. Só para fim de contexto de novo, porque o professor já discorreu sobre isso, mas eu sou bastante acusado de... Wilker, vamos à próxima questão, Wilker. Aula. Não, é só por isso que eu queria que ele reiterasse, conforme ele quiser discorrer sobre a minha conduta em sala de aula, né? O senhor diria que a forma como me dediquei em sua disciplina, participando dos diversos modos que o senhor já citou aí, bem como a minha participação durante todo o semestre, foram condutas mais positivas ou negativas? Explique o porquê, por favor, nesse sentido de demonstrar se a minha intervenção em sala de aula gera mais prejuízo ou algo positivo no que se espera de um aluno em sala de aula quanto à participação.
Antes de Em você geral- responder, professor Pedro, só uma questão. Wilker, você já fez essa pergunta de outra maneira. Tá? Wilker, você já respondeu sobre a sua participação. Eu acho que é uma pergunta redundante. Seja objetivo nas questões, para que a gente possa tornar essa audiência... Você fez boas questões mais objetivas, melhor do que a primeira vez. Mas aqui o professor já respondeu, né, sobre isso. Por isso que eu achei importante contextualizar, porque eu acho que ele já fez bastante colocações nesse sentido. Mas Então, é para deixar claro que vai ser, novamente, um está ponto bem em que eu vou claro, bater senhor. fundamentalmente na minha defesa, de que a minha participação ela é no sentido de agregar e não de prejudicar nada ou Ótimo. atrapalhar. Faça isso na sua defesa. Não estamos nesse momento ainda. A Mas questão é para porque é um fazer... professor que eu considero um dos poucos bons professores nesse sentido de serem técnicos e não Tudo levarem bem. um O problema senhor... comigo para o pessoal, queria que ele discorresse. É isso. Não, isso não é uma Ele é questão efetivo. relativa ao processo, né? Essa é uma questão que ele já respondeu, né? Vamos à próxima questão, por favor. O senhor se lembra de alguma ocasião onde eu teria feito qualquer pergunta que parecesse não ter a ver com a matéria, mas sim com uma eventual intenção de lacrar ou gerar confusão? Se sim, cite-a, por favor. Se não, fique à vontade. Não me lembro, Wilker. Eu acredito que eram dúvidas sinceras. Por fim, eu concluí a disciplina que é Introdução ao Estudo da História, com menção SS 9,3, que é a única, inclusive, que é pré-requisito para todas as demais, ou seja, a base e uma das mais importantes. O senhor diria que um aluno que só quer sabotar a universidade e não quer estudar teria esse desempenho e essa dedicação? Acredito que não. Acredito que não. Na minha disciplina, eu acredito que não houve a tentativa de sabotar. É isso. Esse é o por fim. Fechamos. Perfeito. Então, prezado professor, quero agradecer a sua participação, o seu testemunho, foi bastante útil para os trabalhos dessa comissão, né? Agradeço bastante e encerro, né, os trabalhos de hoje. Obrigado, professor. Foi um prazer lhe rever.